Cara, dentro da aquisição tem uma outra parte importante. Como é que é? Vamos passar nisso rápido, mas só assim. Vocês fazem alguma coisa diferente do que o mercado faz na reunião de vendas? No jeito de fazer a proposta, de mandar a proposta? Cara, eu acho que sim. Eu acho que são vários aspectos que é o seguinte. Primeiro, cara, conversar para entender realmente a dor e a dificuldade do cliente, né? Que eu acho que eu fico vendo que as agências estão muito scriptadas, assim, elas conseguindo um roteirozinho ali, muito pincel, muito... E aí ficam fazendo umas coisas até meio forçadas. Por exemplo, se você não resolver esse problema nos próximos 6 meses, o que vai acontecer contigo? Aí, tipo assim, cara, eu acho que dá pra fazer isso de uma forma mais suave, né? Então, acho que são 2 erros aí de não entender a dor do cliente real e ficar fazendo esse scriptzinho ali meio forçado. Outra coisa, cara, é tentar vender na reunião, normalmente o que as agências fazem é vender serviço, que é um commodity. Então, tem baixo valor agregado. Então, na reunião, a gente tem que mostrar que a gente tem uma proposta única de valor, que a gente tem um resultado que a gente quer fazer aquele cliente atingir. E a gente tem que entender qual que é o resultado que ele deseja. E a gente tem que apresentar um método. Então, a gente tem que vender um método que é justamente o caminho para ele chegar, né, no ponto desejado. Então, ele está saindo de um estado atual para ir para o desejado. Então, a reunião ela tem que ser muito baseada e ancorada no método, né? Então, são algumas coisinhas diferentes que a gente faz ali, porque a gente entende que esse cliente mais qualificado é um cliente que você tem que fazer uma coisa um pouquinho mais diferente, né? Um pouquinho diferente. Outra coisa que a gente é contra é ficar fazendo aquela venda forçada no call de venda. Ah, não, se você sair daqui, você vai perder, não sei o que lá, tal. Cara, por que eu não acho que isso é legal? A gente tá falando de uma venda, muitas vezes, de um contrato de 12 meses, de 3, 4, 5 mil, 10 mil reais. Então, a gente tá falando de contratos, às vezes, de 36, 50, 60, 100 mil reais, que ele tem que decidir. A pessoa não vai decidir ele na hora. Ela vai ter que falar com não sei quem, com o marido, com a esposa, com o sócio. Então, muitas vezes, forçar essa fechamento na ligação é ruim. Então, eu não sugiro, eu não indico. Tem exceções para, né, alguns casos, mas assim, não faz sentido. Nesse contexto da agência e tudo mais, né? Então, são umas coisinhas que a gente faz diferente ali na reunião de vendas. E também, assim, tudo se encaixa, né? Se você olha de maneira isolada, tem estratégia que pode ser que tenha gente que fala que não, mas eu vendo assim e funciona. Mas, cara, você está vendendo para um cliente bom, que é mais qualificado, ticket alto, que você prospectou gerando relacionamento. Então, tudo tem que ser considerado o contexto. Então assim, tem muitos mentorados que às vezes vieram de outros tipos de negócio, de outros mercados, por exemplo, infoproduto, e vem com a cabeça daquele mercado. Só que acaba não encaixando tão bem. A gente falou aqui de conteúdo, né? Uhum. Conteúdo em volume, a gente faz conteúdo pra caramba. Então, fazer aqui podcast, a gente dedica muito tempo da nossa semana em fazer conteúdo no Instagram, no YouTube, tudo quanto é lugar. A gente faz tráfego na Ultralize, só que a Ultralize contextos diferentes. É contexto de negócio educacional. Então, outro modelo de negócio. Então, toma cuidado aí. Você às vezes tá ouvindo a gente aqui. Ah, não, mas eu vi um monte de anúncios você fazendo outro dia, cara. Como é que você não faz tráfego? Direto acontece. Tem vídeos meus que eu falo que a agência não precisa rodar tráfego para poder conquistar clientes. Aí o cara, mas porra, tu tá fazendo tráfego. O cara não tá entendendo, ele não tá entendendo o contexto ali daquele vídeo. Exato. Então, a gente tem que saber, cara. E assim, as pessoas, cara, são assim, muito ignorantes nesse sentido, né? Tipo, cara, elas têm que entender o contexto que a gente tá falando. Esse contexto todo que a gente tá falando aqui, inclusive, só para contextualizar a galera ali, né? É levar uma agência de 0 a 100, de 50 a 100, de 70 a 100. Se você quiser ir para 1 milhão, talvez você tenha que fazer, né, outras estratégias. Então, se você está faturando 500 mil e quer ir para 1 milhão, boa parte disso aqui também vai funcionar, mas às vezes você tem que adicionar algumas outras coisas. É o que eu falo, se você está querendo virar fisiculturista, você não vai pegar a receita e o treino do cara que é campeão mundial, né? Então, você tem que entender o seu contexto, naquele teu momento, você tem que fazer um treinozinho mais light. E fazendo um paralelo, se você quer ser jogador profissional de futebol, você não vai pegar o treino do cara que joga basquete. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Não adianta você pegar estratégias que funcionam para um determinado modelo de negócio trazer para outro. E querer trazer para outro. São realidades diferentes. Cara, então tá tudo se amarrando, tá vendo? Então, clareza do modelo de negócio, posicionamento, que vai viabilizar a aquisição de clientes. Quando eu vou falar com o mentorado sobre prospecção, eu falo, cara, de várias outras coisas antes. Porque não adianta eu ensinar o cara a bater na porta lá da pessoa, ou fazer uma parceria estratégica se ele não tem clareza de quem que ele vai atender, qual que é o nicho dele, qual que é o ICP dele, o que ele vai vender, qual que é o método dele, como é que ele vai entregar, o que ele vai entregar. Se ele não sabe, como é que ele vai empacotar esse serviço de uma forma sexy. Se ele não souber isso, como é que ele vai vender? Então tá tudo amarradinho, né? Massa.
Outra coisa que eu fiquei pensando aqui também, que o próprio modelo de vocês... Você falou, a reunião é diferente, é muito mais você ficar escutando o cara, né? Entendendo o problema do cara. E não fecha na hora, não tem um desespero de fechar. Outra coisa, tu não fala muito de entregável, né? De tráfego, de post, de Google. Você foca mais no resultado da empresa, eu já vi essa parada. Isso também... Será que essa diferença se dá também porque os caras fazem muita reunião e você faz poucas, entendeu? Então tu tem um preparo melhor, um negócio... Isso como é que que o Gui é? falou também é o seguinte, se o cara tá vindo de um modelo diferente de prospecção, ele vai às vezes... Vamos supor que o cara tá rodando tráfego. Aí ele faz 20 reuniões no dia. Cara, aí esse cara tem que ter outro tipo de reunião. Ele tem que forçar para vender ali na hora, porque ele não vai fazer follow-up. Então, assim, é outro modelo. A gente tá falando, cara, de fazer pouquíssimas reuniões muito mais qualificadas, reuniões com clientes melhores. Você tem que fazer um dever de casa, de chegar nessa reunião, uma coisa que a gente não falou sobre reunião de venda. A gente tem que chegar preparado para essa reunião, então a gente tem que fazer um diagnóstico do marketing do cliente, posicionamento dele do Google, como é que ele está atendendo o cliente, se a página dele está rodando bem, se não está, se está rápido, se não está, um monte de coisa. Se ele está fazendo tráfego, se ele está fazendo conteúdo. Então, você tem que avaliar isso tudo para poder chegar preparado. Uma coisa que ajuda muito a fechar clientes melhores é você fazer o dever de casa e chegar minimamente preparado. O cara fala assim, pô, se esse cara já fez todo esse estudo aqui, antes até da gente fechar, esse tem que ser o sentimento, né, que você tem que deixar. Imagina quando eu fechar com ele. Então, uma coisa que a gente ensina muito aqui é ele se preparar de forma mais personalizada para a reunião. Quem faz volume não consegue fazer isso. Chega lá sem nem saber, às vezes, a empresa do cara. Quantas reuniões eu já fiz, né, não só de agência, mas assim, que o cara entrava na reunião, pô, mas o que você faz? Amigo, porra, tu tem que pelo menos dar um Google aí no que eu faço. Entendeu? Porque as pessoas chegam completamente despreparadas. Então, para um contrato maior, nesse perfil que a gente está falando de cliente melhor, você tem que chegar preparado. Massa. E em questão de follow-up, o que vocês veem que é um ritmo... Cara, é normal fechar... 99% dos contratos, segundo o DataBinds, vai ser fechado nesse né, ticket maior e tal, vai ser fechado em follow-up. Né? Não vai ser normalmente na reunião de vendas. Então, o follow-up ele tem que ser feito de uma forma meio que despretensiosa para também não ficar aquele vendedor chato. Então, você tem que se fazer... Né, você tem que fazer... A pessoa lembrar que você existe. Então, às vezes, cara, mandar uma matéria de uma coisa do mercado para a pessoa para poder subir a mensagem ali. Né? Tem algumas estratégias mais ousadas, assim, de fazer o cara lembrar. Tem lá, mandar um meme de você deitado no chão, estou te esperando. Umas coisas assim, procura-se, né? Paga esse recompensa e tal. Tem umas coisas assim, mas é quando o cara já sumiu. Mas, cara, o follow-up, e aí? Chegou a avaliar com o seu... Porque quando você sai da reunião, a pessoa fala, vou, não sei o que lá, vou falar com meu sócio, vou ver. E aí, cara, deu certo? Quando é que a gente pode começar a trabalhar junto? Eu tô aqui já ansioso. Não queria nem entrar no como faz o follow-up, mas quanto tempo, mais ou menos, tu vê assim, tipo, eu converso com um cara, mano, é mais ou menos 1, 2 semanas pra ter um fechamento. Eu acho que depois da reunião, nas primeiras 1, 2 semanas, tem que ser uma coisa um pouquinho mais frequente. Depois, se a pessoa não respondeu mais, ou se ela negou, você pode, uma vez por mês, dar tô aqui. É dar esse heads up, né? Responder um story ali... pra você se fazer presente. Porque às vezes ele não fechou porque aquele momento não fazia sentido pra ele. Mas às vezes daqui a 3 meses, a coisa muda. Ele fica insatisfeito com a agência que ele tá lá. Ou às vezes a agência acaba o contrato. Então, às vezes o momento muda e ele lembra de você. Pô, eu gostei daquele cara, naquela época eu não queria fechar. Quantas vezes aconteceu isso já com a gente, né? Pô, gostei disso, mas não é o meu momento. Então você vai e faz a cada uma vez por mês, mais ou menos ali, esse follow. Mas geralmente, quando fecha, demora, sei lá, 1 semana, 2, 1 mês. Qual que é o mais comum, assim, de acontecer? Cara, eu não sei se tem essa regra, assim, mas vamos colocar aí 1 semana, 2. Bom. Acho que é um prazo razoável, né? Mas só da galera saber também que não é na hora, já... Não, porque não é tem gente hora. que desiste de fazer... Tem gente que faz reunião boa e não faz follow-up, aí a pessoa... Cara, sem sacanagem, a vida do cliente, né, desse prospecto, acontece. A vida dele acontece, ele esquece de você. Se você não se faz presente, se você não dá um oi sumido de vez em quando... Porra, várias vezes, velho. Eu fiz reunião, eu queria comprar, o cara sumiu. Sim. Aí depois ele vai lá e dá um oi, preciso disso. Eu vou lá e fecho. Cara, isso é muito comum, pô. Isso é muito comum de acontecer. Tem também o gatilho mental do desapego, né? Então, você tem que saber, de forma elegante, não parecer totalmente disponível e que a pessoa pode simplesmente, a qualquer momento, chegar lá, não, vamos fechar, né? E não te responder. Então, tem que saber usar o desapego no sentido de, cara, eu preciso de uma resposta até tal data e tá tudo bem se você não for seu momento e tal, só preciso de uma resposta porque eu tenho outras pessoas que estão aqui querendo ser atendidas por mim e pra esse mês aqui eu tenho essa vaga. Se você também está naquele modelo de trazer muito cliente, você já não consegue fazer isso. Então, no nosso modelo, se a gente coloca 2, 3, 4 clientes bons por mês para dentro,
num ticket alto, que já é muito bom para uma agência crescer de uma forma sustentável, você consegue falar, cara, esse mês eu tenho uma vaga. Então, assim, você pode dar esse ar também de exclusividade, de escassez, de desapego. Isso é interessante. Boa. De novo, é igual o restaurante chique, né? Tem que fazer Reserva, reserva, tem que fazer uma cheio do reserva, lero, tem... Tem Então, às vezes a gente nem sabe se tem que ver se tem mesmo, mesa os cara- disponível. Os caras têm que ver se tem mesa aqui, vamos ver. Velho. Cara, essa analogia eu viajei, que ela é muito boa. É Qual, boa. qual não? Do Tudo restaurante. self-service versus um restaurante de luxo, pô. É basicamente o paradoxo do muito entregável e o ticket, né? Exato. É boa.